World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Essa é a pergunta que normalmente a gente faz para identificar se uma pessoa é otimista ou pessimista. O otimista vai falar que está meio cheio, o pessimista que está meio vazio. Mas, como você chama uma pessoa que acredita que o copo não importa? Porque ele em breve vai cair e se quebrar, a água será desperdiçada, você vai se cortar com o caco de vidro e vai morrer lentamente enquanto o seu sangue tinge o tapete de vermelho. Como você chama alguém assim? Você chama de Rust Cohle, um dos melhores personagens já interpretados por Matthew McConaughey, um personagem completamente diferente do ator que o interpreta, mas que ainda assim conseguiu ter um impacto profundo sobre ele. I was as strong spiritually with my relationship with God when I did True Detective as I've ever been. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos melhores livros de todos os tempos, escrito por um dos melhores escritores de todos os tempos. E além de ter um começo genial, onde ele questiona se deveria começar do fim ou do começo, ele termina com uma das frases mais impactantes já escritas ao final de um livro, porque o narrador diz o seguinte: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E Brás Cubas não foi o primeiro a manifestar esse pensamento e também não foi o último, porque Rust Cohle pensa de forma bem parecida com ele. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming, stop reproducing, walk hand in hand into extinction. One last midnight. Essa afirmação de Rusty é resultado da sua filosofia que combina realismo, pessimismo e pitadas de niilismo. E ele, assim como Brás Cubas, acredita que é melhor não transmitir a miséria da sua existência, parar de se reproduzir, porque ele se vê como um homem mau. Mas o que ele vai aprender nessa história é que todos os homens são maus, mas alguns são piores do que os outros. True Detective foi criada por Nick Pizzolatto e, quando foi lançada em 2014 pela HBO, arrebatou milhões de pessoas em uma das histórias mais sombrias da TV. Era o auge das séries e a era de ouro da TV. Naquele ano estavam em andamento séries como Breaking Bad, Mad Men, House of Cards, Game of Thrones, Fargo, Luther. Você podia assistir todos os dias a alguma coisa genial passando na TV. Mas apesar de eu amar todas essas séries, nenhuma delas eu reassisti tantas vezes como True Detective, a primeira temporada, porque essa é uma série antológica, cada temporada tem uma história única, e a primeira temporada é genial, e eu assisti 4 vezes essa temporada. E simplesmente por conta de um personagem especial, Rust Cohle. Okay, what's that mean? Means I'm bad at parties. Let me tell you, you ain't great outside of parties either. A primeira temporada de True Detective segue os detetives Rust Cohle e Marty Hart investigando o misterioso assassinato de Dora Land, morta de forma particularmente ritualística na Louisiana. E apesar de todos os detalhes sombrios e curiosos da investigação que misturam o horror espacial de Lovecraft com o estilo gótico sulista de Cormac McCarthy, é este personagem, Rust Cohle, que prende o espectador a cada minuto. E para nós dissecarmos essa história e entendermos a profundidade desse personagem e dessa série, a gente vai usar algumas cartas do meu deck de Storytelling. Você sabe, ele é exclusivo para quem tem o nome na pré-lista. E num primeiro momento, esta parece ser uma história onde o conflito narrativo seja homem versus homem. Existem 7 tipos de conflito narrativo, e o homem versus homem é um dos mais comuns, onde você tem um inimigo externo, e esse inimigo externo é um outro ser humano que você precisa derrotar. Neste caso, Rusty e Marty estão procurando esses assassinos, essa seita misteriosa que sequestra pessoas e faz coisas horríveis com elas. Mas essa é só a primeira camada dessa história. Nick Pizzolatto, o criador da série, comentou que a intenção dele era fazer 2 homens debaterem sobre filosofia, mas como ninguém ia querer assistir isso, ele colocou um assassinato no meio. Ou seja, o centro da narrativa não é o assassinato.
Ele é apenas o veículo de comunicação do verdadeiro conflito. Nós gastamos 8 episódios vendo 2 homens investigando os recantos mais sombrios da alma humana para tentar solucionar o caso, mas se você assistiu até o final, você sabe que eles nunca solucionam o caso. Eles pegam apenas um dos envolvidos e nunca conseguem as respostas para todas as perguntas. Nunca pegam os homens poderosos envolvidos nos assassinatos. E o motivo é simples. Apesar da história de investigação ser cativante, uma das melhores já feitas, ela é apenas o pretexto do roteirista para falar de coisas muito mais profundas. Então chegamos à segunda camada dessa história. Essa é uma história sobre o homem versus ele mesmo. E para isso ficar bem claro, vamos dissecar esses personagens que foram construídos de forma tão cirúrgica para essa história. Tanto Rusty como Marty são personas muito bem definidas e completamente opostas. Marty é um homem comum, religioso, com esposa e 2 filhas. Um bom detetive, mas não excelente. Mas Marty tem uma falha muito grave. Bons personagens costumam ter uma falha que é algo que o impede, o atrapalha de conseguir realizar seus objetivos. Pensa, por exemplo, em Tony Montana, que é ambicioso, ou Tony Stark, que é arrogante, Tony Soprano, que é impulsivo. Isso só pra gente ficar nos Tonys. Mas o que Marty tem é uma falha que atrapalha o seu objetivo. E o seu objetivo é ter uma vida pacata, tranquila, suburbana, junto com sua esposa e filhas e um trabalho estável. Mas o problema é que ele é mulherengo e se envolve normalmente com mulheres muito problemáticas. You always liked him crazy. Yeah, that I did. Mas o roteirista não teve dó de Marty e ele vai sofrer a consequência da sua falha da maneira mais cruel, porque não é a perda do seu casamento que é o seu verdadeiro castigo. O verdadeiro castigo é ele ver a sua filha se transformar em um objeto. Assim como ele objetificou por tantas vezes mulheres mais novas, agora ele vê a filha, muito nova, sendo objetificada. E isso o afeta bastante. A deputy found her parked in a car with 2 boys. Come here. Get over here. Marty se depara agora com a sua hipocrisia. Sua filha foi encontrada pelos policiais com 2 rapazes maiores de idade no carro. Isso não traz apenas para ele vergonha, raiva, mas traz para ele também a realidade de quem ele é e do que ele faz. Mas ele não tem tempo de processar isso porque ele logo em seguida vai até a prisão, a cadeia, onde estão esses garotos, e oferece para eles uma alternativa para que não os processe, para que não denuncie o caso. We do this here with an understanding that not you or any of your River Rat boys comes within 100 yards of my daughter. Em seguida, ao bater nos jovens, ele tem sua vingança, mas ao entrar no carro, ele vomita. Ele sente nojo do que fez, sente nojo de si mesmo. O maior conflito de Marty é contra si mesmo, contra sua natureza, suas inclinações, seus desejos. Ele luta contra quem ele é e perde constantemente. Mas Rusty é exatamente o oposto, em todos os sentidos, o oposto de Marty. Ele é um camarada mais estoico, um cara que tem um apartamento praticamente vazio, minimalista, mas esse minimalismo de Rusty não é uma mera preferência estética. Existe um objetivo narrativo para compor essa mente, que é uma das mentes mais perturbadas e fascinantes de qualquer herói ou anti-herói, dependendo de como você o vê. Mas antes da gente se aprofundar nessa mente perturbadora e fascinante, eu tenho um recado para você da Insider, porque nós estamos no mês do cliente e isso quer dizer que você tem uma oportunidade maravilhosa de melhorar o seu guarda-roupa. Você sabe que a Insider faz roupa de qualidade, roupas que vão durar muito mais tempo, com tecnologia, roupas que servem para todas as ocasiões. Uma roupa que vai durar bastante tempo, que vai te acompanhar muito mais na sua vida e, portanto, é uma economia inteligente. Você vê que o custo-benefício é muito maior quando você compra uma camisa ou qualquer peça de roupa da Insider. E este mês, que é o mês do cliente, meu cupom Jurandir continua te dando 15% de desconto. Mas agora lá no site tem várias promoções exclusivas desse mês que fazem com que, somadas ao meu cupom, o seu desconto possa chegar a até 50%. Então é uma oportunidade maravilhosa para você melhorar o seu guarda-roupa
e comprar roupas de qualidade com a Insider. Clica no link que está na descrição ou lê o QR Code. Nick Pizzolatto afirmou que ele pegou alguns estereótipos para trabalhar e os explorou de forma mais profunda. 2 policiais que não se dão bem e são forçados a serem parceiros? Você já viu isso em Dirty Harry, Perseguidor Implacável, Dia de Treinamento, Máquina Mortífera, Seven e muitos outros. Um policial com problemas de casamento? Que tal Bullet, Duro de Matar, Fogo contra Fogo e quase todos os filmes policiais? Mas a forma como essas ideias foram desenvolvidas tornou essa série única, principalmente pelo seu personagem mais marcante, Rusty Cole. Um homem excêntrico, cético, sem família, um excelente detetive, talvez o melhor. A sua falha? Drogas, bebidas e um pessimismo que o afunda em profunda tristeza. Rusty é um personagem profundamente estoico na forma como se comporta e na sua fala. À primeira vista, ele parece não lutar contra quem ele é. Ele fala o que pensa, mesmo pensando coisas absurdas. Nick diz que Cole não é um nihilista puro, ele é hipersensitivo, vê sentido em tudo. Rusty Cole, em termos filosóficos, se descreve como um pessimista. I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Mas ele é pior que um pessimista, porque esses traços de niilismo nele fazem com que ele veja o copo quebrado, o caco de vidro ferindo os pés da humanidade enquanto a água é desperdiçada. Mas essa mentalidade dele advém de uma perspectiva de vida muito peculiar de seu criador, o Nick Pizzolatto. I always had a sense of God and of some kind of providence within the world, but I also had this other sense that there's something carnivorous in the world, that there is something very hungry that wants to make a meal out of you. Mas o que seria essa coisa carnívora? Essa coisa que foi capaz de afastar o personagem de Deus e o tornar num nihilista, pessimista, realista, e de aproximar o ator que o interpreta ainda mais de Deus, como ele mesmo disse. O que vemos em True Detective é a filosofia que deriva do trauma. Quando uma pessoa em luto chega ao 5º estágio do luto, a aceitação, mas aceita a coisa errada. Quando Rusty manifesta seu antinatalismo, sua crença de que nascer é um pecado e ter um filho é um pecado ainda maior, esse é um mecanismo de defesa por conta de ter perdido a filha. A dor da perda foi insuportável, insuperável. Destruiu seu casamento, sua sanidade, seu propósito. E a dor age de forma diferente para cada pessoa. A gente não pode esperar que as pessoas reajam ao luto da mesma forma. Eu vi recentemente um caso muito peculiar que aconteceu na Austrália. Um homem chamado Danny Abdallah, na Austrália, perdeu seus 3 filhos atropelados por um motorista bêbado. Samuel Davidson foi condenado a 20 anos de prisão, enquanto Danny foi condenado a passar o resto da sua vida com a imagem dos filhos mortos na sua memória. O mais chocante nessa história foi que uma reportagem recente mostrou que Danny visitou o assassino de seus filhos, o perdoou e orou com ele. Não dá para esperar a mesma resposta por parte de Rusty. Ele processa o seu luto de forma diferente, recorrendo a essa filosofia para validar a ausência de sentido, porque a morte da sua filha não fazia sentido, e se a coisa mais importante não faz sentido, então nada mais faz sentido. Parece um raciocínio lógico. Mas a verdade é que Rusty não é um nihilista de verdade ou um pessimista de verdade, porque as suas palavras, elas estão em contradição com as suas ações. Ele está profundamente deprimido e ainda em luto pela perda da sua filha. Então, o que ele diz reflete esse estado. Mas olha para o que ele faz. Se nada tem significado para ele, se estamos todos condenados desde o minuto do nascimento e se estamos destinados a viver vida sem sentido, porque ele é a única pessoa dedicada a resolver o assassinato de Dora Land por anos depois de o caso ter sido abandonado. Marty parecia o oposto filosófico de Rusty. Acreditava em Deus, acreditava que a vida tem sentido, e ainda assim, várias vezes ao longo da história, Marty desiste do caso e não demonstra nenhuma fração da dedicação que Rusty mostra. Rusty arrisca sua vida várias vezes para resolver o caso ao longo de quase 20 anos. Por que arriscar a vida e o trabalho por uma garota assassinada com quem ninguém se importa, ninguém conhece, com quem ele não tem nenhuma ligação? Porque apesar do que Rusty diz, ele se importa. Ele se importa demais, provavelmente. Seu niilismo e pessimismo são um mecanismo de defesa contra a dor que ele experimentou e contra a dor do mundo. Não são o que ele realmente acredita.
Ele é um ateu niilista pessimista pelo trauma, mas não de alma. Mesmo depois de resolverem o assassinato de Dora Land e matarem Heroe, seu primeiro pensamento imediato é lamentar o fato de que não poderá capturar todos os envolvidos. We didn't get them all. Yeah, and we ain't gonna get them all. That ain't what kind of world it is, but we got ours. Então nós chegamos na terceira camada dessa história, uma camada que é apenas sugerida brevemente, mas que está presente. O conflito de Rusty principal é de aceitação do que aconteceu com sua filha, uma luta contra ele mesmo, contra seus sentimentos de luto. Mas isso impacta também um outro conflito, o de Rusty com o destino. E nós vemos isso na cena final, quando ele começa a falar sobre sua experiência de quase morte, sobre a impressão que ele teve da filha e sobre a luz estar vencendo. I knew my daughter waited for me there. So clear, I could feel her. O conflito mais íntimo de Rusty é contra ele mesmo e também contra seu destino, mas por quê? Porque um dos símbolos que é utilizado, que é um motivo visual, ou seja, é um elemento recorrente nessa história que aparece, é o de um círculo, na verdade uma linha formando um círculo. E essa linha é desenhada por esse grupo, essa seita, e transmite a ideia de que o tempo seja cíclico, de que nós vivemos e vamos repetir tudo o que vivemos por toda a eternidade. Algo que foi comentado, inclusive, por um dos criminosos, quando ele foi pego. You'll do this again. Time is a flat circle. I said, Nietzsche, shut the fuck up. E não importa se essa ideia é verdade ou mentira, porque para Rusty ela é verdade. Porque ele vive constantemente o luto. Não existe essa coisa de superar o luto, a perda da sua filha, a perda da sua família. Ele todos os dias acorda com esse peso, dorme com esse peso, ele vive com essa memória, ele não consegue superar e seguir em frente. Então sim, para ele, o sofrimento que aconteceu no passado é o sofrimento presente, vai ser o sofrimento futuro. Por isso que esse motivo visual que foi escolhido, ele na verdade é um símbolo, uma metáfora para como o Rusty se sente com relação ao seu trauma, revivendo-o todos os dias. O que a gente precisa entender é que Rusty se considera um homem mau porque ele fez coisas ruins para proteger pessoas inocentes ou para cumprir sua função. Mas sua filha inocente morreu. O que quer dizer que ela é o oposto dele, ela é inocente, ele é culpado. Então o destino estaria reservando futuros opostos para eles. Se existe algo além dessa vida, se Deus existe, Rusty luta com essa ideia, então isso quer dizer que ele nunca mais conseguiria ver sua filha? Só que o que Rusty precisa entender no decorrer dessa série é de que todos os homens são maus. Mas alguns são piores do que os outros. E o que o Rusty fez foi usar dessa capacidade de violência, que é isso que ele considera algo ruim, o ser humano é violento. Ele usa essa sua capacidade de violência durante toda essa série para pegar os criminosos que mataram Dora Land. E também para proteger outras possíveis vítimas. E é por isso que depois de conseguir fazer justiça para Dora Land, ele consegue ver um pouco de luz no final dessa história. E quem sabe ter alguma esperança para sua alma. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, deixa a sua curtida que também nos impulsiona. E se você puder fazer um favor extra, vote em mim no IBEST. A gente foi selecionado entre os 10 maiores influencers de cinema, TV e streaming do Brasil. A gente está disputando com gente aí com mais de 14 milhões de seguidores. Eu sou o menor ali, mas a gente tem a possibilidade de chegar entre os 3 finalistas. Eu conto com a ajuda de você, o link está na descrição. Um forte abraço e arrivederci.